E se eu te dissesse que os seus maiores medos sobre o futuro já foram escritos e detalhados há quase um século? Hoje, vamos entender por que George Orwell não era apenas um escritor, mas um profeta do nosso tempo. O profeta do século XX. E se eu te dissesse que muito do que vivemos hoje já foi previsto décadas atrás? George Orwell, um dos maiores escritores do século XX, foi certamente um visionário e uma espécie de profeta moderno. Ele não nos entregou apenas histórias, mas alertas disfarçados de ficção. Ao observar o mundo ao seu redor, ele enxergou o que ele poderia se tornar. Vigilância em massa, controle da informação, manipulação da verdade e a reescrita da história. Seriam estes pontos exclusivos de uma literatura distópica? Ou seriam o nosso novo normal? Vamos mergulhar nos paralelos entre suas duas grandes obras, 1984 e A Revolução dos Bichos, e o mundo que nos cerca. Afinal, Orwell estava certo, ou apenas escolhemos ignorar seus avisos? O homem por trás do pseudônimo. Eric Arthur Blair nasceu em 1903, na Índia Britânica, mas cresceu na Inglaterra. Foi educado em Eton, uma das escolas mais prestigiadas do país, onde teve como professor ninguém menos que Aldous Huxley. Mas, diferentemente da elite de sua época, Orwell escolheu um caminho inditoso. Numa decisão deliberada, viveu em pensões baratas, trabalhou como lavador de pratos e caminhou entre mendigos e operários. Essa experiência moldou sua visão social e gerou seu primeiro livro, Na Pior em Paris e Londres. Em 1936, ele fez o impensável. Foi para a Espanha lutar contra o fascismo na Guerra Civil. Lá, ele não foi apenas um observador. Ele pegou em armas. Contudo, testemunhou não apenas a brutalidade da guerra, mas a traição dentro do próprio movimento. O terror da censura e a perseguição política que viveu na Espanha moldariam sua obra máxima. 1984. A Vigilância Invisível. Em 1984, conhecemos Winston Smith, na opressiva Oceania, um estado governado pelo Grande Irmão. Lá, não há liberdade, apenas repressão. O partido controla tudo. A história é reescrita, e a linguagem é mutilada para eliminar ideias perigosas. Essa ficção parece assustadoramente clara hoje, não é? Nossos dispositivos escutam, algoritmos preveem nosso comportamento, e grandes corporações armazenam cada traço digital que deixamos. O engano é achar que esse controle se limita ao que fazemos. Ele invade o que pensamos. Na obra, o partido cria a novilíngua para limitar o pensamento e impõe o duplo pensar, a aceitação de contradições claras, como guerra é paz ou liberdade é escravidão. Isso te lembra algo? Pense nos algoritmos. Eles moldam percepções. Pense na narrativa de massa. Se você vê títulos repetindo a mesma ideia repetidamente, aquilo se instala no seu imaginário, mesmo que você não clique no conteúdo. Orwell previu que, para um sistema assim funcionar, alguém teria que decidir o que é a verdade. E quando os registros são alterados, a massa perde o contato com o passado. No fim do livro, a luta já estava terminada. Eles já amavam o Grande Irmão. A Revolução dos Bichos, o Ciclo do Poder. Publicada em 1945, esta obra parece uma simples fábula sobre animais, mas é uma alegoria devastadora sobre o poder. Tudo começa quando Major, um porco respeitado, compartilha o sonho de um mundo livre da exploração humana. Após sua morte, os bichos se rebelam e tomam a fazenda. Sob a liderança dos porcos Napoleão e Bola de Neve, eles criam os 7 mandamentos da igualdade. O principal deles: todos os animais são iguais. Mas a igualdade é frágil. Napoleão elimina seus rivais, altera as regras e se coloca acima de todos. O discurso de justiça
viram um instrumento de concentração de poder. Quantas vezes vimos líderes prometendo mudanças e, uma vez no topo, perpetuando os mesmos abusos? Orwell introduz a figura de Garganta, o porco encarregado da propaganda. Ele reescreve os fatos e convence os outros de que suas privações são necessárias. Ele usa estatísticas e técnicas de persuasão para manter a submissão. Com o tempo, o mandamento principal é alterado para a frase mais famosa da obra: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Ao final, os porcos tornam-se indistinguíveis dos humanos que juraram combater. O ciclo se repete. Você está realmente desperto? As obras de Orwell são mapas dos ciclos de abuso de poder. Ele tentou nos avisar que a liberdade nunca está garantida. Ela precisa ser protegida e questionada constantemente. Se hoje aceitamos que nossa realidade seja moldada por quem detém o poder da informação, talvez estejamos vivendo exatamente o que ele descreveu. Podemos ser como as ovelhas, que apenas repetem slogans, ou como Sansão, o cavalo trabalhador que acredita cegamente no sistema